Fala galera, Conrad aqui. Hoje estou aqui com a proposta de montar com vocês um timbre clean para tocar ao vivo. Eu recentemente comprei aqui a GP5 da Valiton, vou estar substituindo ela pela minha antiga Zoom G1. Eu já fiz um vídeo com ela testando os timbres que vem de fábrica e agora eu quero testar com vocês como seria montar um timbre do zero com ela, pensando em uma proposta para tocar um show ao vivo de música country folk, né? No caso, as músicas que eu geralmente toco ao vivo com a minha banda. E eu vou estar montando um timbre do zero para vocês, mostrando mais ou menos como eu penso para chegar no resultado. Então, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa teu comentário, confere os links aqui na descrição, lá tem vários links com as minhas músicas nos streamings, tem também links desses equipamentos aqui que eu indico para você estar comprando por lá e ajudando o canal financeiramente com isso. Também tem os links dos meus cursos que eu ensino vocês a postar covers nas redes sociais, nos streamings, sem ter problemas com direitos autorais. Quem quiser, dá uma conferida ali e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, para fazer o timbre desse vídeo, eu vou estar usando aqui a minha Cigar Box Guitar, que é uma guitarra feita artesanalmente com caixa de charuto. Para quem quiser saber mais, eu fiz um vídeo dela, do review dela, vou estar marcando aqui em cima. Lá eu comento toda a história e por que desse instrumento quadrado, né? E aqui a gente vai estar criando, então, focando no timbre. Eu vou estar gravando a tela do celular aqui para mostrar para vocês como eu começo, né? Então, aqui tem o layout da Valiton, ele vem zerado quando a gente pega um timbre novo, né? E aqui a primeira coisa que eu vou olhar é o amplificador, né? E para timbre clean, o que eu mais gosto de usar é o Twin Reverb, porque, cara, eu gosto muito do som desse amplificador, sou muito acostumado com ele, já usei em outras situações, ao vivo, já usei no Amplitude, já usei em vários lugares, né? Simulando, inclusive na Zoom, eu também gostava de usar ele. Eu vou estar buscando, então, o mesmo amplificador para a gente estar timbrando. Então aqui Twin Reverb, vou dar uma ligada nele. E para sair um som já de cara, né, vamos tentar achar aqui a caixa dele. Então eu vou tentar pegar o mesmo tipo de caixa, né, baseado no Fender Twin Reverb, 65 Twin Reverb, né, esse aqui. Show. E tô ligando ele. Então já de cara o som que nos aparece é esse aqui, né. Deixa eu só aumentar aqui na pedaleira. Vou dar um pouquinho mais. Aqui eu já vou botar o gabinete no máximo para sair o som. Vou cuidar para não saturar. Aqui eu deixei o volume da pedaleira em 60% mais ou menos. E o gabinete no máximo para a gente estar vindo o som, né? Legal. O que eu faço aqui? Primeira coisa, eu geralmente já deixo ativado o Bright, porque eu gosto do brilho desse amplificador. E eu regulo um pouco o nível de ganho. Eu vou dar uma levantada aqui, deixar em 50, vou dar um pouco de um crunchzinho, assim, bem de leve, só para dar uma crocância muito suave, né? Vou tentar botar em 60 talvez. Vamos ver como é que fica em máximo. Vem demais, né? Então, acho que com 60 já tá bom. Isso aqui é uma coisa que é legal vocês fazerem, tocar, zerar e botar no máximo para ver o que tá mudando e aí tu decidir, né? Porque às vezes a gente vai mudando aqui um número por um e não sente a diferença de nada. Então, zera, sobe no máximo para tu sentir realmente o que tá mudando ou não, né? Eu gostei de uns 60, né? Volume, vou pular, porque aqui é só o volume mesmo, né? Eu posso configurar depois na pedaleira. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, depois disso, equalização, é deixar tudo no meio, pra ver como é que seria o flat, né? E aqui eu boto e tiro o que eu acho que seria legal não ter, né? Então, vou ver no baixo aqui. Fica aquele no fundo, né? Vou deixar em 50 mesmo, cara. Aí aqui o médio. O médio ele vem um pouco para fora, né?
deixar ele aqui num 70, 60 talvez, vamos ver. O agudo é o que realmente muda nesse caso, então eu vou estar deixando ele aqui 70, vamos ver o que acontece. Se tu tá afim de implementar uma nova técnica no teu play, visualizar a guitarra de uma forma diferente, ampliar um pouco mais os leques de técnicas que tu domina, eu trago aqui para ti o curso Palhetada Híbrida na Prática. São 20 aulas que eu te mostro como zerar essa técnica do zero ao avançado, indo da música country ao metal moderno, podendo adaptar ela para todos os gêneros musicais que tu curte tocar. Ali a gente pega os princípios iniciais, pega licks, pega músicas que usam ela, músicas que não usam, mas que a gente consegue incrementar essa nova visualização, essa nova forma de tocar guitarra, beleza? Então, se tu curtiu essa proposta, acessa o link aqui na descrição para saber mais. Legal, acho que o timbre inicial é esse, né? Eu vou deixar aberto aqui também o noise gate para questão de ruído, né? Quando eu estiver segurando aqui, ele segurar, deixar em 20 mesmo, né? Depois eu vou botar agora os temperos, né, do que seria nesse timbre. Então nesse timbre aqui é muito característico usar um delay como se fosse um reverb de mola ou um trêmulo, né, porque isso preenche legal o som e é bem característico do som da época, né. Então geralmente eu boto aqui o time em 100 milissegundos porque ele fica bem curtinho, ó. Ele fica bem juntinho com a palheta, parece uma cavalgada até. Só que aqui ele tá muito pra frente, né? Então eu vou dar uma diminuída no mix dele, que é aqui. E bem legal pra solos, né? E funciona muito bem pra base também, né? Então, é um delay que deixa uma ambiência bem legal, uma característica dessa época, desse som muito interessante. Aqui daí no mix tu pode botar ou tirar, né, ver o que fica melhor pra ti, mas eu particularmente gosto muito assim. Aí depois, pra somar mais ainda, né, eu gosto de usar um reverb curto, né, de sala, reverb room. Eu até acho que eu vou deixar um pouquinho menos, deixar em 10 aqui, vamos ver. Deixar em 10. Aí aqui o reverb de sala é só para dar uma sala mesmo, uma ambiência a mais, né? Então vou deixar basicamente como ele vem aqui, mix em 30, decay em 50 e vou ligar essa cauda. Que é para dar uma ambiência maior, né? Então vamos fazer o mesmo riff de novo. Aqui na guitarra, acho que eu não comentei, eu estou usando no meio, que daí uso os dois captadores, que eu gosto muito desse formato, que é o que geralmente eu uso na tele também, que para timbre clean é muito legal. E o timbre é basicamente esse, a gente consegue tocar desde solo até coisas mais inspiradas, sei lá.
must have been the pills I took. The mirrors all bust and someone's crying. It must have been the pills I took. I still don't know, but I ain't worried, I don't know. I got up, but it sure didn't make me feel good. They keep my heart from feeling good. They keep my dozen away. E pro vídeo de hoje seria basicamente isso. Acabou a bateria do celular no meio da gravação. Mas, cara, esse é o timbre que eu curto fazer, que eu gosto de fazer quando a gente faz um timbre clean. São modulações muito famosas nesse estilo de música, nesse estilo de som, né? Então é algo bem característico desses estilos de música que eu toco. A gente poderia brincar ainda, botar talvez um chorus para simular algum violão, coisa assim, brincar um pouco mais com algum equalizador, talvez ligar um tube screamer, né? Depende muito do tipo de som para fazer algum crunch ou coisa assim, né? Então depende muito. Do meu gosto, pessoal, eu curto fazer assim. Vocês podem usar esse passo a passo assim que eu mostrei desse timbre para pensar no timbre de vocês, testar coisas que vocês gostem, saber os amplis que vocês gostam, né? Como eu comentei, eu gosto muito do Fender, do Twin Reverb para esse tipo de som, então meio que o caminho é esse, né? Eu ainda poderia fazer um próximo banco de efeitos aqui, para no caso de eu estar tocando e precisar fazer um solo, né? Que nem aqui tá no 90, quando eu clico, ele muda para o lado, ele não volta, né? Então o que eu faço aqui para conseguir fazer algum solo? Eu salvo o preset com menos volume aqui, vou solar, quero ter mais volume ou botar um delay mais aberto, né? Mais espaçado, eu dou o clique e estou nesse preset. Fiz o solo, passei por tudo, quero voltar, para eu não precisar descer e girar com a mão aqui, né? Eu copio o mesmo preset do 90 no 92, aí eu já tô tocando normal. Vou fazer mais um segundo solo na música, sei lá, 93, timbre de solo, 94, timbre normal. Aí dá pra se virando assim, mesmo tendo um switch, depois que acabar a música, ou depois que eu, sei lá, cheguei até o 99 e o próximo não tem mais nada, eu me abaixo aqui e volto a contagem tudo do zero pra poder voltar pro timbre padrão, né? Então, em resumo, é assim que eu me viro, que eu vou me virar, né, com esse pedal aqui ao vivo. Então, espero que vocês tenham gostado, deixa teu comentário aí, vamos trocar uma ideia. Confere o link aqui na descrição, tem o link para comprar esse pedal aqui. Confere também as minhas músicas, confere esses vídeos que estão passando aqui para continuar consumindo o material aqui do canal. E muito obrigado pelo suporte de todos aí. A gente está cada vez indo mais longe, logo a gente vai poder abrir a área de membros. E eu tenho muitos planos aí para vocês, para ter de brinde várias coisas como cursos e coisas do gênero, né, para quem se tornar membro, beleza? Então, agradeço de novo o suporte de vocês e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!